todos e obrigado por atender o nosso convite. Uma honra para nós. Deixa Deus te usar para a glória dele. Amém? Vamos abençoar o pastor. Senhor, nós oramos nesta noite, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesta noite. Deus, queremos ouvir a tua voz. Essa palavra pregada pelo teu servo agora pode ser como uma boa semente, e os nossos corações como boa terra para receber a tua palavra. Ela é penetrante, ó Deus, como espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma, do espírito, e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Deus, que essa palavra venha nos confrontar, venha nos transformar, venha fazer aquilo, Pai, que a tua vontade quer. Oramos assim e abençoamos o teu servo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eu quero desejar a você uma boa noite e que a graça de Jesus, o nosso Salvador, quem morreu por nós e ressurgiu e está vivo, que a graça dele esteja assim habitando no nosso coração. É um privilégio poder estar aqui. Eu quero agradecer com o coração assim rendido o privilégio de poder participar da festa que vocês estão produzindo. Aliás, uma festa que vocês estão contribuindo, não é verdade? Porque a grande festa está sendo realizada no céu, né? Essa celebração está sendo selada por uma festa realizada no céu. Os céus hoje estão em festas, porque a igreja de Jesus está reunida, 19 anos de história, 19 anos marcados por intensa manifestação da presença de Deus, cada encontro, cada visitação do Espírito Santo, isso é motivo de glória. Eu quero agradecer em nome da minha família. A Aline está comigo, está ali sentada, e eu não vim só com a Aline. A Vanessa tem sido uma grande bênção lá em São Mateus. A terceira igreja ama a Vanessa. Quando ela vai lá, eu quase perco o ministério, não é verdade? E aí eu tenho que dizer, volta logo para Linhares, em nome de Jesus, senão o povo não quer nem me ouvir pregar, né? Ela vai lá, o povo diz assim, pastor, tem como diminuir o sermão hoje não, para dar mais tempo para ela cantar, né? Então assim, tem sido um tempo muito abençoado. E ela aproveitou, trouxe um pessoal lá da terceira igreja batista, tem o Bill e a Renata. O Bill sumiu, estava aqui à frente, um que está com um chapéuzinho. Ele e a Renata, sua esposa, são os nossos pastores de adoração. São pessoas assim preciosas no reino. Rafael no contrabaixo. Aí eu dei uma carona para Rutiele e também para Maitê. Rafael é aquele menino ali. A esposa diz que ele é bonito, mas, né, irmão? Fazer o quê, né? Aquilo que os olhos não viram, não é verdade? De fato, é o que a gente passa a crer, né? Então, eu quero agradecer a Deus. E eu vim com o meu coração muito aberto para ser usado como um cano desobstruído na mão de Deus, para que você pudesse receber a palavra que Ele tem como porção a entregar para a sua vida. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, por favor, folheasse aí as páginas até a carta que Paulo escreveu para a igreja dos Efésios, e eu vou ler o capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Embora eu lerei 3 versículos, eu vou apenas me debruçar no versículo 10, mas porque você sabe o versículo 8 e 9, eu quero ler com você. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Eu vou me esforçar para que você entenda nessa noite a essência da igreja de Jesus. É um tempo de festa, mas um tempo assim muito propício para que eu e você entendamos qual o nosso DNA, qual a nossa essência. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, nesse capítulo 2, me parece que Paulo revela para nós a essência da igreja. Vamos ao texto? Versículos 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não tem a ver com obras, porque se tivesse, alguém poderia se gloriar.
porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras que Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar? Senhor, é com muita gratidão que nós estamos nesse auditório com o coração assim rendido para receber a visitação do Teu Espírito. Há um interesse em nós de que o Senhor rasgue o céu sobre a nossa cabeça e traga a revelação que existe por trás de cada letra da Tua palavra. Nós imploramos, não nos deixe um segundo neste lugar reunido, sem que sejamos, ó Deus, assim, recompensados pela manifestação da Tua poderosa presença. Tem tanta gente aqui, o Senhor conhece a origem de cada um, o Senhor sabe de onde eles vieram e como vieram, e só o Senhor pode criar o melhor cenário nessa noite, utilizando-se da melhor matéria-prima, para que cada pessoa volte para sua casa, sendo exatamente quem o Senhor a chamou para ser. Por isso, ó Deus, revela para nós agora o propósito do Senhor, revela para nós, ilumina nossa mente, nos torne capazes de exaurir desse texto a grande revelação que o Senhor tem para nos dar. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém, gente? É óbvio que o versículo 8, o versículo 9 você conhece, é uma defesa da nossa fé. Nós acreditamos que a salvação é um ato misericordioso de Deus, gracioso de Deus. Deus nos salvou apesar de ser quem somos e apesar de fazer o que fazemos, até porque a salvação que nós alcançamos em Jesus não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Jesus morreu na cruz do Calvário, não porque nós pudéssemos ou merecêssemos, mas apesar do nosso total demérito, a graça de Deus se manifestou, e ela não apenas se manifestou, mas ela nos alcançou. Falar sobre Efésios versículos 8 e 9 do capítulo 2, é óbvio que é falar sobre a defesa da nossa fé. Mas eu quero olhar para o versículo 10, um versículo que talvez você não consiga entender a grande revelação, até porque os versículos 8 e 9 são por demais famosos. Quando eu leio o versículo 10 desse capítulo 2, me parece que eu enxergo com clareza o DNA da igreja de Jesus. Paulo, quando está escrevendo essa carta aos Efésios, Paulo está dizendo para os Efésios não apenas a nossa origem, de onde nós viemos, mas Paulo está falando para os Efésios exatamente o porquê nós existimos. Percebam comigo, Paulo inicia o versículo 10 dizendo: nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre a origem da igreja, de onde nós viemos, qual a nossa origem. Nós não somos assim obra do acaso, nós não somos assim um resultado de uma explosão, como algumas teorias pretendem formular. Paulo está revelando para mim e para você de onde nós viemos dele, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Mas Paulo não apenas revela no texto a nossa origem enquanto igreja. Está conseguindo aí, irmã? Estou vendo ela desesperada ali, irmão. Oi, irmã. Desculpa. Eu sou carioca, irmão. E assim, né? Sou meio agitado, já percebeu, né? Vou tentar desacelerar. Tenho certeza que não vou conseguir. Então, já que eu já pedi perdão, agora eu estou liberado para continuar sendo quem eu sempre fui, não é verdade? Então, assim, aonde eu parei? Ok, só um está prestando atenção. É óbvio que eu sei onde eu parei, era apenas para saber se você está acordado. Paulo está falando acerca da nossa origem. Ele disse, olha, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Mas Paulo não apenas ressalta no texto a nossa origem, mas Paulo revela também com exatidão o propósito de estarmos aqui como igreja. Paulo diz, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Aqueles que são assim bem apurados sabem que esse para é uma conjunção subordinada adverbial de finalidade, não é verdade? Paulo está revelando o propósito. Paulo está dizendo, nós fomos criados em Jesus, nós somos criação de Deus realizada em Jesus para uma finalidade, ou seja, para fazermos
boas obras. Aqui está a revelação do propósito da nossa existência. Mas olha, seria trágico se o versículo terminasse aí. Existe a parte final do versículo que, na minha opinião, é a grande explosão, é a grande, assim, revelação de Deus para nós. Paulo está dizendo que nós somos criação de Deus, nossa origem, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, o nosso propósito. No entanto, existe uma vírgula e um pronome relativo, dizendo, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Volta a sua atenção para cá. Paulo diz assim, sabe, gente, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Bacana, nós já entendemos, é a nossa origem, viemos dele. Fomos criados para fazermos boas obras, entendemos o nosso propósito. O que talvez nós não entendemos é exatamente a parte final do versículo, que a Bíblia diz boas obras, as quais... Você sabe que pronome relativo se refere ao termo anterior, obras. Obras que Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você está entendendo, amém ou não amém? Tá, não, vou tentar explicar. Paulo está dizendo para você o seguinte, você foi criado por Deus para fazer boas obras. No entanto, boas obras que já existiam antes de você ser criado. As quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Antes de quê? Da criação. Isso significa dizer que o propósito para o qual nós fomos criados existia antes de nós sermos criados. Logo, Deus não nos criou e depois inventou algo para fazermos quanto igreja, porque existia algo para ser feito, Ele criou a igreja. Irmãos, nós não fomos criados simplesmente porque Deus tentou inventar algo, não. O propósito da nossa existência já existia antes da nossa criação. Significa dizer que se o propósito para o qual eu fui criado, Deus havia preparado antes da minha criação, significa dizer que eu só vivo para Deus se eu vivo para cumprir o propósito. Se eu vivo sem cumprir o propósito, na verdade eu não vivo. Porque a única vida digna de ser vivida é aquela que é vivida inteiramente para Deus. E quando eu olho para esse texto, o meu coração, de alguma forma, irmão, o meu coração, ele é incendiado. O problema é que quando eu reflito a respeito de como temos nos comportado enquanto igreja, eu percebo que os propósitos para os quais nós fomos criados têm se tornado cada vez mais distantes de serem atingidos. Quando eu olho para o cenário evangelical, eu percebo que a igreja de Jesus, que foi criada para um propósito, cada dia que passa parece que esse propósito se torna mais distante de ser alcançado. É preciso resgatar a essência de sermos a igreja de Jesus, gente. É preciso resgatar o nosso DNA. Nós não somos mais uma organização sobre a terra tentando realizar coisa boa, não. Nós recebemos um DNA. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação santa. Nós somos, como o apóstolo Pedro diz, propriedade exclusiva dele. Nós somos de Deus, há um objetivo a ser perseguido, há um alvo a ser atingido, há uma coroa a ser conquistada, há um céu para ser ocupado. É urgente resgatarmos a essência de sermos a igreja de Jesus. É muito bom chegar aqui e assistir um vídeo dos 40 dias de comunidade, porque a igreja não tem nada a ver com a estrutura física que ela possui. Igreja tem a ver com gente. Dietrich Bonhoeffer já dizia que igreja só é igreja quando é igreja para os de fora da igreja. William Temple diz que a igreja é a única sociedade cooperativa em que os verdadeiros beneficiados são os não membros. Vibra aí, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Você consegue entender? É muito bom chegar aqui e saber que a igreja evangélica batista de Linhares
É muito mais do que a estrutura que ela possui. Irmãos, igreja não é prédio, igreja não tem endereço, igreja não tem CEP. O que tem CEP é o prédio onde a igreja se reúne. Igreja é gente, igreja é viva, igreja anda, igreja se movimenta, igreja canta, igreja toca, igreja busca, igreja encontra, irmão. Qual a nossa verdadeira essência? Vocês estão envolvidos numa grande construção. Nós lá em São Mateus também. Eu sei do que vocês estão passando. É um sofrimento construir. Mas sabe, eu me lembro, pastor Jabes, quando eu fui lá em Vitória com alguns irmãos, porque tinha que fechar os últimos detalhes do projeto estrutural, uma engenheira lá em Vitória, a Mônica, alguém assim que não tem nenhuma experiência com Deus. Ela fez uma pergunta que eu disse assim, é Deus revelando o propósito da construção. Ela olhou para mim e disse, pastor, o projeto vai depender da finalidade. E eu pergunto, qual finalidade? E ela então olha para mim e diz, o senhor quer uma construção para impressionar ou para abrigar? Por quê? E ela me disse, porque a gente pode construir algo para impressionar e pode reduzir muito o investimento da construção se for apenas para abrigar. A igreja não é conhecida pela estrutura que possui. A igreja é conhecida pela intensidade como o Espírito Santo se manifesta. Nós temos um DNA. Tem dois tipos de pessoas que eu não converso, irmão. Não converso mesmo. Gente que fala mal de pastor, tô fora. E gente que fala mal de igreja. Tô fora. Porque igreja, irmãos, é a noiva de Jesus. Ah, mas tem gente na igreja. Irmão, não confunda quem está inserido como sendo a. Eu posso ter forma de, andar como, carregar o mesmo livro, me vestir da mesma forma e ter o mesmo vocabulário, sem nunca ter sido. Estão entendendo, não? Quando eles fazem essa carinha, é o que, pastor? Me revela o enigma. Há um DNA. Eu quero, sem querer ser repetitivo, mas apenas acender a fagulha da paixão no seu coração. Eu quero voltar. Deus não nos criou e depois inventou algo para fazermos. Porque existia algo para ser feito, Ele nos criou. Logo, nós só vamos dar resultado positivo da criação se nós cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados. Existe um propósito. Eu gosto do texto de Mateus 28, que todos os pastores pregam. Mateus 28, chamado por muitos como a grande comissão, quando Jesus diz que toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra, e agora ele dá uma ordem dizendo, vão e façam discípulos. A expressão mais exata, né? Ide e fazei discípulos, não é isso? Amém ou não amém? Não é isso? Aí você que é fera em português, aliás o Enem amanhã, você vai tirar aquele notão, não é verdade? Aí você diz assim, não, mas os dois verbos ide e fazei estão no imperativo, e a gente sabe que o imperativo afirmativo denota uma ordem, é uma ordem. Jesus não está de alguma forma dizendo assim, pense na possibilidade de... Não, Jesus está dando uma ordem. Você está correto quando lê o texto no nosso vocabulário. O que você ainda não aprendeu porque ninguém lhe ensinou, é que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego koiné, e no texto original não são os dois verbos que aparecem no imperativo denotando uma ordem. A ordem não está em ir, a ordem está em fazer. Na verdade, a tradução literal é indo, façam discípulos, se reunindo, façam discípulos, tocando, façam discípulos, cantando, façam discípulos, se relacionando, façam discípulos, comendo, façam discípulos. A ordem não está em ir, a ordem está em fazer. Ir sem o propósito de fazer é perder viagem. Nós não fomos chamados para uma viagem, nós fomos chamados para um propósito. Aleluia!
Nós temos um DNA, irmão. Nós temos um DNA. Qual o propósito para o qual nós fomos criados? A história mostra que ao final de uma marcha em prol das minorias, dos direitos civis das minorias, essa marcha aconteceu em Washington, D.C. E diz a história que 28 de agosto de 1963, nos degraus, não é verdade? Do Lincoln Memorial, Martin Luther King Jr. profere o seu mais famoso discurso, I have a dream. Eu tenho um sonho. E o que dizia esse discurso dele? Eu tenho o sonho de que os meus filhos irão crescer e viver numa sociedade americana onde não serão julgados pela cor da pele, mas pela essência do seu caráter. Sabe, eu não sou Martin Luther King, mas a exemplo dele eu tenho um sonho. E eu vivo constantemente por conta desse sonho ou dessa visão. Sabe qual é o meu sonho e a minha visão? Porque eu entendo o propósito para o qual eu fui criado. O meu sonho é gastar a única e exclusiva vida que eu tenho cumprindo o propósito para o qual eu fui criado. Eu sei que não parece, mas eu tenho 38 anos de idade. Que foi, pastor? Dependendo do que o senhor falou, vai ficar mais cara a conta da pizza, não é verdade? Não parece. Quantos aqui tem nessa faixa aí de 38 anos de idade a 40 anos? Levante a mão aí, por favor. Pode levantar, irmão. Só homem levanta a mão, pode declarar a verdade, irmã. É. Falar em idade com mulher, eu não sei por que isso, né, irmão? Olha para cá. Pastor, vai me monitorando até onde eu vou, tá? Olha para cá. Eu tenho 38 anos. Se você pegar aí 365 dias no ano, desconsidere os anos bissextos que eu tive na minha história. Já se passaram aproximadamente 13.870 dias, ou seja, quase 14 mil dias da minha existência. Estão entendendo? Amém ou não amém? E é interessante, porque assim, eu já gastei 14 mil dias da minha história. E sabe, gente, eu não sei se eu terei mais 14 mil dias para frente. 38 anos já ficaram para trás. Se Deus me der mais 38 anos, eu não terei o mesmo vigor que eu tive até hoje daqui para frente. E se eu não terei o mesmo vigor, significa dizer que a probabilidade de eu produzir menos para Deus daqui para frente é muito grande. Eu não conseguirei produzir mais para Deus daqui para frente do que eu tive a oportunidade de produzir até onde eu estou. Por quê? Porque daqui para lá é canseiro e enfado. E aqui está o nosso grande problema por não entender o versículo 10 de Efésios 2. Porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma única vez. Você não tem outra oportunidade. É só uma vida. Você só tem uma e é a única e exclusiva vida que Deus te deu. E a grande tragédia nossa, presta atenção nisso, será o dia em que uma trombeta tocar e qualquer metro quadrado onde você estiver, o seu ouvido vai ouvir, será um som inconfundível. E a Bíblia diz que o céu vai se rasgar e o mestre que subiu com poder e glória retornará. E então começará a prestação de conta. E aí agora o mestre vai chamar Adonias Júnior, pode vir. Aí tem gente que diz assim, mas hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, até chegar a minha vez, nossa, vai demorar. Que demorar, irmão? Eternidade? Não, eternidade não tem tempo. Aliás, existe tempo, porém o tempo de alguma forma não nos aprisiona. Então não tem essa que vai demorar. Você vai estar lá. E eu vou sentar diante de Jesus e ele vai olhar para mim e falar assim, comece. A Bíblia diz que existe o livro da vida e existem os livros onde estão registrados as obras. Então ele vai abrir os livros e vai dizer assim, vamos lá, comece a dizer para mim o que você fez com a única e exclusiva vida que eu lhe dei. E eu vou olhar para ele e falar assim, Senhor, eu fui um bom filho. E ele vai olhar, estão aqui comigo, amém, não amém? Ele vai olhar para mim e falar assim, bacana que você foi um bom filho, mas e daí? Quer dizer, acho que Jesus não vai falar assim, e daí? Mas, carioquês. Mas o quê? Eu me casei com uma mulher maravilhosa. E ele, mas teve gente que não se casou. E aí?
Ah, mas eu consegui fazer 2 filhas, charmosas como o pai e lindas como a mãe. E ele vai olhar e falar: mas o quê? Eu me formei, eu consegui me graduar em algumas ciências. Ele vai olhar e falar: tá, mas e aí? Ou seja, o meu estoque de justificativas, o meu estoque vai se esgotar. E vai ter um momento que eu vou olhar para ele e falar assim: mas revela para mim, na verdade, o que eu deveria ter feito com a única e exclusiva vida que o Senhor me deu? E ele vai olhar para mim e dizer: a única coisa que você não fez. Você fez muita coisa, mas coisas que eu não tinha o menor interesse que você fizesse. Porque eu só lhe pedi para fazer uma coisa. E sabe qual é? Fazer discípulos. Olha para trás, aí eu vou olhar. Ele vai falar assim: você está entrando no céu sozinho. Você acha legal entrar no céu sozinho? Se você descobrisse nesse exato momento a fórmula para erradicar o câncer da face da terra, o que você faria? Guardaria no armário? Ou publicaria para todo mundo saber? Eu quero lembrar você que eu e você não temos uma mera fórmula para curar o câncer. Nós temos a fórmula para curar o destino eterno das pessoas. Temos que colocar a boca no trombone, porque esse é o propósito da nossa existência. Conseguiu entender, irmão? Há um propósito. Eu confesso que eu tenho vivido e sobrevivido para contribuir, a fim de que Deus assim construa uma igreja. Uma igreja, gente, menos isolada no mundo. O mundo que Jesus veio salvar. Eu confesso que eu tenho vivido e sobrevivido para que Deus construa uma comunidade de fé, onde as pessoas sejam relevantes no contexto de vida. Eu desde que iniciei a minha jornada enquanto líder de uma igreja, eu tenho sobrevivido, eu tenho me permitido ser esgotado, eu tenho sangrado para fazer parte de uma igreja relevante, uma igreja mais compassiva, uma igreja mais dedicada, uma igreja mais direcionada a alcançar pessoas, uma igreja que, em vez de ficar entretendo as pessoas com as suas múltiplas tarefas, continua sendo assim a expressão exata, a expressão máxima do caráter de Jesus na terra. Desde que eu iniciei a minha jornada enquanto pastor, eu tenho alimentado dentro de mim um sonho, uma visão. Eu tenho trabalhado para um dia me tornar, juntamente com cada irmão meu, uma igreja menos materialista, porém uma igreja redentora, uma igreja transformadora, uma igreja que funciona como igreja não apenas no domingo, mas uma igreja que consegue ser igreja nos outros dias da semana, uma igreja que é igreja além do estacionamento da igreja. Há um propósito, há um chamado, irmãos. Desde que eu iniciei a minha jornada enquanto pastor, eu tenho assim me esforçado para fazer parte de uma igreja onde cada celebração é um transbordar da vida e da presença de Jesus, uma igreja que não apenas canta algo acerca de Deus, mas acima de tudo canta algo para Deus. Quando eu olho para o cenário, eu percebo que, embora estejamos enquanto igreja indo bem, na verdade não estamos bem o suficiente. Eu percebo que nós não estamos indo bem o quanto poderíamos ir. Nós somos mais do que nós éramos, irmãos. Olha para cá, eu não estou estragando a festa não, é uma palavra de encorajamento. Vocês, se olharem pelo retrovisor os 19 anos, vocês estão muito além de onde vocês estiveram. Mas eu posso revelar, como profeta de Deus, vocês estão muito aquém de onde vocês podem chegar. Há mais de Deus para vocês. Tem mais de Deus, irmão. Tem mais. Eu disse certa vez lá na terceira igreja, que de quando em vez eu entro em crise na minha casa. Dizem que segunda-feira é o dia universal em que todo pastor decide desistir do ministério.
Mas de quando em vez eu estou lá no meu mau dia, e eu começo a pensar comigo assim, a igreja, o negócio é tão esquisito que eu digo assim, a igreja para a qual eu estou pregando no domingo, não é a mesma igreja acerca da qual eu estou pregando no domingo, entenderam ou não? Não, né? Você não estava prestando atenção, vou repetir. Olha a minha crise. A igreja para a qual eu estou pregando no domingo, quase nunca é a mesma igreja acerca da qual eu estou pregando no domingo. Porque a igreja acerca da qual eu prego é uma igreja que tem um propósito definido. E a igreja para a qual eu prego vive para propósitos pessoais. E me parece que o desejo de Deus é olhar para esse endereço nesse exato momento e encontrar muito mais do que gente ou reunião de pessoas. Encontrar um laboratório onde verdadeiros soldados estão sendo treinados e capacitados para se manterem de forma assim aguerrida na linha de frente da batalha, fazendo com que cada pessoa que está sendo dominada pelos vícios, pela prostituição, pela drogadição, pela promiscuidade, receba a vida que nós recebemos. Irmão, se Jesus transformou a minha vida, você pode ter certeza, qualquer pessoa pode ser transformada pelo poder da graça dele. Não há buraco fundo. Nós terminamos as celebrações na terceira igreja, todo domingo falando isso. Não há buraco fundo, que os braços da graça não sejam extensos o suficiente para nos alcançar e transformar o nosso jeito de ser. Para qual propósito você tem vivido ou sobrevivido enquanto igreja de Jesus? Quais são os seus grandes sonhos no reino de Deus? Será que você está entrando no céu sozinho? Alguém essa semana, lá na terceira igreja, nós somos uma igreja em célula. E alguém essa semana me perguntou, por que você assim é tão apaixonado pela célula? E eu disse para ele, porque na minha opinião, quando eu leio a Bíblia, cada pessoa além de mim é um campo missionário e precisa ser alcançada pelo poder da graça de Jesus. E a melhor forma de alcançar essa pessoa não é com discurso, mas é com um testemunho de vida. Não se iludam. Já foi comprovado cientificamente, através de pesquisas e estatísticas diversas, que a maioria absoluta das pessoas, a maioria se converte, não porque ouviu o sermão de um pastor desconhecido, mas porque se sentiu assim impressionado com a mudança de vida de gente próxima. O provérbio malaiano diz que o que você é fala tão alto que eu já não preciso mais ouvir o que você está dizendo. E parece que foi Francisco de Assis que disse, pregue, 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 pregue. E se em algum momento precisar, use as palavras. As pessoas estão muito menos impressionadas com o nosso discurso e muito mais impressionadas com a nossa atitude. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Existe um propósito. Eu quero resgatar no seu coração, eu quero resgatar na sua mente, no poder do Espírito Santo, esta verdade. Há um propósito de Deus. Nós não fomos criados para uma mera viagem, nós não fomos criados para uma mera diversão, nós não fomos criados, irmãos, para um mero entretenimento, não. Nós fomos criados para um propósito, e o propósito é fazermos boas obras que glorifiquem o nome de Deus. Foi Jesus quem disse isso, enquanto estava pregando aquela doutrina que nós chamamos como Sermão do Monte. Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que estes homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A sua vida produz glória para Deus quando você cumpre o propósito de Deus. Existiu um missionário entre as tribos altas no Equador chamado Jim Elliot. E o Jim, ele dizia algo fantástico. Ele dizia assim, viva de tal maneira para que quando chegar a hora de você morrer, não lhe reste fazer outra coisa senão morrer.
Vou repetir. Viva de tal maneira, para que quando chegar a hora de você morrer, não lhe reste fazer outra coisa senão morrer. Existe um propósito. Agora tem uma coisa que eu preciso compartilhar com você e quero terminar com ela. Minha esposa diz que quando eu falo a primeira vez quero terminar, são mais 30 minutos. E quase sempre ela acerta. Mas assim, eu acho que você já entendeu que você foi criado por um propósito. O que talvez você ainda não esteja sabendo é como cumprir esse propósito. E eu quero lembrar você que você só precisa de uma coisa para cumprir o propósito para o qual você foi criado. E sabe o que é? Não tem a ver com seu capital de conhecimento, não tem a ver com seu poder intelectivo apurado. Você só precisa de uma coisa. E a única coisa que você precisa para cumprir o propósito para o qual você foi criado é a presença de Jesus. Eu tenho aprendido que não é o lugar, gente. Não é o lugar. Eu tenho aprendido que não é o ambiente, não é o ritual, não tem a ver com os atos milagrosos, nada disso faz a diferença. Sabe o que faz a diferença? O que faz a diferença é a presença de Jesus. Eu tenho aprendido que não tem a ver com as grandes e lindas construções que lá em São Mateus nós estamos construindo. Não serão as grandes construções que irão impressionar. O que vai impactar é o termômetro da presença. Só se cumpre o propósito quem tem a presença de Jesus. Irmãos, a presença de Jesus é o tesouro de maior valor. Eu tenho descoberto que não importa a potência do som, e abro um parênteses para dizer, essa galera é top demais, né, pastor? É top. Eu, por exemplo, eu fico com medo de estragar. Quando tem uns caras assim que tocam muito, uma Vanessa que canta, eu peço mais misericórdia a Deus. Eu falo assim, não, já é melhor despedir o povo mesmo. Eu vou estragar a festa. Todo final de celebração lá em São Mateus, eu chamo o Bill e peço perdão, Bill. E eu prometo que no próximo domingo vou me esforçar mais para tentar chegar no nível dele. Porque eles conseguem estabelecer um padrão aqui e quando eu chego eu trago o padrão para cá. Mas sabe, não tem a ver com a potência do som. Não tem a ver com a diversidade de instrumentos. Não tem a ver com a habilidade dos músicos. O que faz diferença é a presença de Jesus. Se nós quiséssemos ter os melhores músicos da terra, nós não seríamos igreja, nós seríamos um conservatório. Nós não procuramos os melhores músicos. Nós procuramos as melhores pessoas que estão vivendo no propósito para o qual elas foram criadas. Isso nunca será um palco de show. Até porque me parece que qualquer idioma que você falar, as palavras culto e show nunca combinaram e nunca vão se tornar sinônimas. Porque show é uma apresentação para oferecer entretenimento para uma plateia que pagou o ingresso e precisa se sentir recompensada. Culto não. Culto é um expediente humano sendo oferecido para um ser divino, onde na plateia só tem um que está sentado no alto e sublime trono. Altar nunca será palco, porque o altar nunca será ocupado por populares e famosos. Altar sempre será ocupado por gente simples, mas gente que clama desesperadamente para que um Deus santo olhe para cá e encontre essa gente como verdadeiras adoradoras. É a presença. É a presença. Irmãos, não é o barulho que fazemos. Não é o barulho que fazemos. É a encarnação que manifestamos. É a presença, irmão. Assim, eu estou terminando.
eu fui criado nesse contexto cristão. Papai é pastor há muito tempo da Convenção Batista Brasileira. E eu fui criado dentro de uma cultura em que eu fui levado a acreditar, não porque me ensinaram assim intencionalmente, mas eu interpretei, que no céu só ia ter Batista, e da Convenção Batista Brasileira. E isso me aprisionou tanto. Eu, quando fui para a faculdade teológica, eu não estudei num seminário, numa faculdade denominacional. Isso me abençoou. Porque quando eu tive que encarar um professor de Antigo Testamento, mas sabendo que o cara era congregacional, eu entrei em crise e disse assim, pode vir alguma coisa boa dos congregacionais? Me parece que enquanto eu viver, eu não vou encontrar alguém tão bíblico, mas tão santo, como foi o pastor Álvaro Trindade, congregacional de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Recentemente, esse ano foi um ano histórico para a Terceira Igreja Batista de São Mateus. Porque lá, pastor, nós pedimos perdão coletivamente ao Espírito Santo. Porque nós não temos nenhum problema para falar acerca de Deus. Nós não encontramos nenhuma limitação, não temos nenhuma reserva para trazer uma dissertação de 30 minutos ressaltando quem Deus é, a forma como se manifesta, os seus atributos morais, naturais, relativos, absolutos, comunicáveis, incomunicáveis, a sua capacidade de estabelecer graça, misericórdia e bondade, manifestando sobre cada um, de forma paulatina, esses atributos tão extraordinários. Nós não temos problema de dissertar que Ele é o Pai da criação. Nós não temos problema de dizer que de fato Ele é um Deus criador. Nós não temos problema. Nós não temos problema para falar acerca de Jesus Cristo, enquanto Senhor, enquanto Mestre, enquanto Rei, ressaltar os seus ofícios proféticos, enquanto sacerdote, profeta, Rei, ressaltar o seu estado humilhatório, enquanto se humilhou, enquanto se exaltou. Nós não temos nenhum problema de olhar para Jesus e dizer que de fato Ele é o Cordeiro de Deus. Nós não temos problema de dizer que Ele é o Salvador da humanidade. Nós não temos problemas. Mas por que a gente fala tão pouco sobre o Espírito Santo? Se a Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito Santo, embora sejam três pessoas distintas, as três pessoas distintas possuem a mesma essência, sendo o mesmo Deus. A honra que é dada ao Pai, a honra que é dada ao Filho, na mesma proporção tem que ser dada ao Espírito. E aprenda uma coisa, antes de Deus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja, porque a igreja só é igreja por causa da presença do Espírito Santo. O que nós precisamos, irmãos, não é de melhor estratégia. O que nós precisamos para cumprir o propósito é aumentar a temperatura da presença dele em nós. Tem muita gente querendo que o fogo, não é verdade? O fogo se acenda aí. Mas eu já aprendi que para o fogo se acender aí, primeiro tem que se acender aqui. Nós precisamos da presença. Nós precisamos da presença. E talvez você diga assim, presença de quem? Eu vou dizer para você, de Jesus Cristo, meu Senhor. Mas talvez você não o conheça. Mas eu quero dar a você uma oportunidade de conhecê-lo. Quem vai cantar, quem vai tocar. Quem vai se converter em nome de Jesus. Olha para cá. Existe um propósito para o qual nós fomos criados. E é exatamente por causa desse propósito que nós estamos aqui. Sabe qual a oração que eu sugiro que vocês façam a partir de hoje, pastor? A oração que eu faço todo dia de manhã. Eu digo para Deus todo dia de manhã a mesma coisa. Eu digo para Ele, Senhor, não tenho a mínima ideia do que o Senhor vai produzir. Mas por bondade e misericórdia, não me deixe de fora daquilo que a Tua mão estiver fazendo. O meu sonho em São Mateus é que cada encruzilhada da maconha, da cocaína e do crack
seja transformada em encruzilhada do encontro com o poder e a graça de Jesus Cristo. Você precisa da presença, mas para ter a presença você precisa conhecê-lo. E talvez você não o conheça, e eu quero dar a você uma oportunidade de conhecê-lo. Um grande mestre chamado Dr. John Edmundo Haggai, certa vez em sala de aula, ele expressou assim, com muita simplicidade e naturalidade, quem Jesus é. E eu quero dividir com você o que abençoou a minha vida a partir da vida daquele homem. Se você não o conhece ainda, olha para cá. Se você não o conhece ainda, abra os seus ouvidos agora. Você não vai cumprir o propósito se você não tiver a presença. E você não terá a presença se você não conhecê-lo. Então se prepare para receber. Jesus é a coroa da criação. Aliás, Ele é a coroa do universo. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Independente do que eu e você temos habilidade para produzir ou fazer, a partir da habilidade que eu e você recebemos, podemos conhecê-lo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para o artista, Jesus é o suprassumo da beleza. A Bíblia diz que para o arquiteto, se você é arquiteto, aprenda, Jesus é a pedra fundamental. Talvez você seja um astrônomo. A Bíblia diz que para o astrônomo Jesus é a estrela da manhã. A Bíblia diz que para o padeiro Jesus é o pão da vida. Para o biólogo Jesus é a própria vida. A Bíblia diz que para o construtor Jesus é o alicerce seguro. A Bíblia diz que para o carpinteiro Jesus é a porta. A Bíblia diz que para o médico Jesus é o médico dos médicos. Você já o conhece. Ah, mas ainda não falou a minha profissão. Calma. Qual a sua profissão? Educador, professor? A Bíblia diz que para o educador, para o professor, Jesus é o grande mestre. A Bíblia diz que para o engenheiro, Jesus é o novo e vivo caminho que nos leva direto à sala do trono do Pai. A Bíblia diz que para o geólogo, Jesus é a rocha eterna. Para o escritor, Jesus é a palavra viva. Para o fazendeiro, Jesus é o semeador. Jesus é o Senhor da colheita. Para o floricultor, Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o paisagista, Jesus é a videira verdadeira. Para o juiz, Jesus é o justo juiz. Para o jornalista, Jesus é boas novas de grande alegria, de salvação. Para o filósofo, Jesus é a sabedoria divina. Para o pregador, Jesus é a palavra de Deus. Para o estadista, Jesus é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, Jesus é o provedor do descanso perfeito. Para o pecador, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, Jesus é o Filho de Deus. E para a Igreja Batista Evangélica em Linhares, ou Igreja Evangélica Batista em Linhares, a Bíblia diz que Jesus é o Cristo, o incomparável. Você já o conhece? Eu não estou falando de você ter informação acerca dele, porque para falar acerca dele, basta nutrir dentro de si uma certa informação. Informação é arrazoar acerca de alguém. Conhecer envolve relacionamento. Você já o conhece? É impossível conhecê-lo e não dedicar a vida para ele. E é impossível conhecê-lo e dedicar a vida e continuar sendo a mesma pessoa. Há um propósito. E sabe qual é o propósito? O propósito é que você se torne o cano desobstruído, por onde o rio da graça irá passar e uma multidão de gente irá se converter. Irmão, nós não vamos entrar no céu sozinho. Nós não vamos entrar no céu sozinho. Ah, irmão, eu vou entrar no céu, eu vou estar lá com meu tio do meu lado, eu vou estar lá com meu primo do meu lado. Ah, irmão, quando eu entrar no céu, eu não vou sozinho não. Você sabe? Eu vou chegar no céu com meu vizinho. Eu vou chegar no céu com meu vizinho. Quando eu chegar no céu, irmão, vai pegando alguém. Quando eu chegar no céu, irmão, eu não vou ficar sozinho. Eu não vou entrar no céu sozinho.
Eu não vou entrar no céu sozinho. Eu não vou entrar no céu sozinho. Eu não vou entrar no céu sozinho, irmão. Eu não vou entrar no céu sozinho. A pergunta que eu faço a você: você vai desperdiçar a única e exclusiva vida que Deus lhe deu naquilo que Ele não tem o menor interesse? Vou repetir. Você vai desperdiçar a única e exclusiva vida que Deus lhe deu naquilo que Ele não tem o menor interesse? Ou você vai viver para os propósitos para os quais você foi criado? Fique em pé, por favor. Eu quero lembrar você uma coisa agora. Pastor, posso? Olha para cá. Se nós olharmos para o alto, a única coisa que nós vamos enxergar é esse forro. Mas apesar dos nossos olhos físicos não serem capazes de visualizar, existe uma convicção assim, e eu digo isso com muita paz: o céu está rasgado sobre nós agora. E sabe, gente, há um interesse de Deus em nos encher. Nós não podemos produzir o fogo de Deus, porque Deus não é manipulado por qualquer outra pessoa. Nós não podemos produzir o fogo de Deus, mas nós podemos deixar o altar preparado, porque se Deus decidir derramar o fogo, onde houver lenha seca, vai arder em chama pela visitação de Deus. A pergunta que eu faço para você: você não quer se entregar completamente para o propósito para o qual você foi criado? Ou você vai continuar vivendo para os seus próprios propósitos? Deus quer te encher agora. Se você deseja ser cheio, sai do seu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar por você. Pode vir, pode vir. E vem mesmo, irmão. Vem orando, vem clamando, vem orando, vem clamando, vem estendendo a mão. Pode vir.